Addio, Italia mia. Addio, papà. Addio, mamã. Addio, minha Itália querida. Já sinto saudades. Meu cuore sofre. Meu cuore sofre. Sinto tanta saudade del mar. Não vou sentir saudade dos soldados. Dos soldados comendo nossa coleta. Sim, Giovanni. Partiamo, partiamo, amore mio. E começamos. Vida nova, vida nova. E como eu sinto saudade do cheiro desse lugar, gente. Da graxa. As pessoas entrando aqui e saindo. Dos artistas. Cada um deles está no meu coração. O público se remexia entre ferros, subia nessa arquibancada que ficava bem aqui. Acho que com menos de 3 dias, o Perdiz construiu essa arquibancada. Ele era um pazzo, um louco, mas o público não ficava parado, não. O público se movimentava o tempo todo. Porque esse lugar era mágico. Esse lugar era pura poesia. Entre cascalhos, elevadores, maçaricos. Entre brilhos. Entre emoções. A gente fazia poesia. A gente provocava. Isso aqui era a vida pra gente. Era energia, era emoção. O ferro, o cheiro, esse piso batido. Cada cantinho desse aqui tinha uma história de vida do Perdiz. Porque isso um dia foi sonho, mas também foi a nossa realidade. Era o nosso palco. Tudo aqui se transformava. Tudo aqui virava magia, poesia. Provocação, dor e alegria. Era a nossa oficina de arte, oficina da vida.
Desce daí, ô teco-teco! Desce daí! Eu já não mandei tu descer daí, ô gato desgraçado! Olha aí! Olha as minhas telhas, teco-teco! Tá quebrando tudo! Que foi, enxerida? Ô vizinha velha desgraçada essa, hein? Tô falando com tu, não! Tô falando com meus gatos! Vai pra sua casa! Vai cuidar da sua vida, filha da puta! Que pariu! Puta que pariu, não é que vocês vieram mesmo? Eu sabia! Era só baixar o preço da pinga que tudo vocês iam aparecer, né? Bando de cachaceiro mesmo, viu? Eu só sei que ele ia ficar numa felicidade. A casa lotada, como nos velhos tempos. Eu tô em cima de uma escada de ferro. Ao meu redor tem um monte de ferro velho. Carcaça, resto de carro, pneu. Ali tem um portão. A plateia tá louca pra entrar porque tá quase chovendo. A gente acabou de levar uma bilheteria portátil pro lado de fora, que tem umas rodinhas, parece de circo velho. Tá cheio de gente aqui. Aqui tem uns tapumes que delimitam o espaço. Entrando mais aqui tem uma Kombi velha branca. E aqui é a cozinha do Perdiz. Tem o fogão, onde eu frito as mandiocas. Tem a pia, onde a gente lava a louça, os copos. Aqui tem uma mesa onde a gente faz um lanche, pão com mortadela. Tem 2 geladeiras, tem outra geladeira aqui que ele guarda os ferros velhos. Aqui tem coisa de bar, mesinhas, tem uma máquina de escrever. Aqui tem arquibancada. O pessoal tá entrando e tá lotando. E sempre fica um espaço aqui para as pessoas não sentarem. Eu nem preciso marcar com fita crepe dizendo que tá reservado, porque tem uma goteira bem embaixo. Então eu só aviso, não senta aí que vai cair água. Aqui tem uma parte que o Perdiz usa e a gente cobre com umas cortinas de bares. Ali tem um escritório dele. No final tem uma escadinha e aqui assim tem um mezanino, que é o quarto do Perdiz, da esposa, da filha, e um outro quartinho que ele guarda treco. Às vezes, no meio do espetáculo, o seu Perdiz aparece lá de cima. E ele fala, eu quero falar uma coisa. E todo mundo olha e espera. Aqui também tem uma placa de ferro que está coberta por papel jornal que a gente colocou para fazer o cenário da peça. E na estreia tinha um fio desencapado encostando nessa placa. E todo mundo que pisava de pé descalço ali tomava choque. Aqui, nos velhos tempos, acredite se quiser, era um teatro e uma oficina. E a gente servia cachaça para todo mundo que entrava aqui. Acho que é por isso que isso aqui vivia lotado, por causa da cachaça e da oficina. Eu não chamei ninguém aqui pra ficar lamentando as pitangas e rememorando as coisas sem cachaça. Lembrança só é boa com cachaça. Então agora eu vou fazer uma rodada de graça pra todo mundo.
Mas vamos ter que comer as mandioquinhas, viu? Tá queimadinha, mas vamos ter que comer. Aqui era a fachada, Oficina Perdiz. Eu acho que era bem aqui, assim, ó. Tinha uma entrada, aqui a porta. Aí aqui em cima tinha um quarto, aqui o outro quarto, quarto do Perdiz, aqui, com banheiro, um outro banheiro ali atrás. No segundo andar, porque aqui era o escritório de baixo. Então você entrava, aí era o escritório. E quando virou teatro, era a bilheteria também. Você comprava ingresso ali dentro do escritório. Aí aqui eu pintei Oficina Perdiz. Bem aqui, assim, Teatro Oficina Perdiz. Pintei de vermelho, era azul calcinha, assim, a oficina, aqui a parte de cima. Botei uma escada e fui pintando. Fiz umas letras quadradas, nem sabia fazer. Bom, tinha um bloco de aqui construído que era o escritório, o quarto do Perdiz, aqui o quarto do Ivan, tudo com janela para cá. Embaixo do quarto era o escritório e aí aqui um corredor que você chegava na oficina, lá dentro, né? Essa parte aqui embaixo também era oficina, já era vazado lá de dentro. E do lado de lá tinha uma sacadinha que, tipo, ele saía do quarto, ele podia olhar o que estava acontecendo lá na oficina, tal. É muito louco ver que não tem nada, mas aqui tinha umas mesas de torno. Eu acho que a arquibancada ali, assim. Eu recordo. Recordo e me emociono muito. Porque sempre tivemos fogo. Fogo para amar. Fogo para trabalhar. Fogo para resistir. Fogo para morrer e para ver morrer. Sim, eu recordo. Na peça O Diário do Maldito, que a gente apresentava aqui, a gente tinha muitas referências a ritos religiosos, candomblé, umbanda, catolicismo.
E tinha um momento, uma cena, que a gente fazia uma espécie de sala dos milagres. A gente revelava um altar no final das arquibancadas, com velas, imagens, santos. E eles saíam de cada ponta, cobrando o Ney. Que fazia o poeta. E apareciam todos esses personagens pedindo para ele não desistir de escrever. A Aline vinha de uma ponta, a Gleide de outra, o Alonso vinha de outro canto, a Silvia vinha de um outro, a Maria saía da cozinha, ela estava ali comigo. Vinha o Johnny, a Regina, a Lisbeth, o surdo, o pandeiro, a lata velha, o perdiz, o gato, a escada, o barulho, o pingo, o ferro, o papel, o Francis, o Robson, seu Zé Pilintra. E eles iam fazendo um círculo em volta do poeta e eles falavam uma oração que eu não falava, porque eu não fazia essa cena. Mas hoje eu vou falar. Com licença. Clamo maldito, poeta de compaixão. Ginga, bravura, esperança, nossa chama. A ti gritamos na aldeia do desconsolo. A ti suamos, gememos e lutamos nesse mar de lamento. Esse sambista nosso, cantando o porto da fome que vós viveis, debaixo da lona, mostrai-nos a luz. Ó clemente, ó valente, ó palhaço. Ó homem do meu caminho, dai sempre a minha voz, para que a minha balada nunca pare. Porque não há o que eles possam destruir enquanto eu puder falar. Evidencia-se que o homem, ao contrário da opinião contrária, que o homem, enfim, numa palavra, enfim, não obstante os avanços na alimentação e na defecação, está perdendo peso e, ao mesmo tempo, paralelamente, não se sabe por quê. O que é ainda mais grave, à luz das experiências em curso, o que se evidencia ainda mais grave, à luz. Fatos são fatos, não se sabe por quê. Recomeço adiante, numa palavra, enfim, ai de mim, adiante. Feitos de pedras, quem poderia, em dúvida, recomeço, mas não nos precipitemos, recomeço, a cabeça, ao mesmo tempo, paralelamente, não se sabe por quê, não obstante o tênis adiante, a barba, as labaredas, as lágrimas, as pedras tão azuis, tão calmas, ai de mim, a cabeça.
interrompidos, inacabados. A cabeça, não obstante o tênis, a cabeça. Ai de mim, as pedras, tênis, as pedras, tão calmas, inacabadas. O tempo dirá, e sofre a exemplo da divina Miranda com aqueles que estão, não se sabe por quê. A saber, levarão o inferno, as nuvens tão azuis, às vezes e ainda, hoje calmas, tão calmas, de uma calma que nem por ser intermitente é menos desejada. Mas não nos precipitemos. Esse espaço já era encantado, muito antes de eu pisar aqui em 2006. Muita gente já passou por aqui. Como diz Plínio Marcos, muita gente já andou comigo. Uns morreram, outros foram se acomodando, e eu sempre vendendo Badulac. Olha o livro ruim e barato. Quem vai querer? Já passou Plínio, já passou Vladimir, Carmela, Estragon, Ivan. Essas paredes, essas pedras, essas gramas estão cheias de suor, de riso, de choro. Bem aqui nesse cantinho, vive um eterno perdiz, fazendo seu fogo. Barulho e cheiro de memória velha. Uma balada dentro de um peito cansado. E esse morto-vivo que só fica fazendo zoada dentro de mim. A minha boca é seca, mas ainda cospe. E como cospe! E haja cuspe para tanta lembrança e tanta indignação. Mas chega de conversa, que eu tô aqui para trabalhar. Amanhã eu tenho que abrir o boteco de novo. Boa noite, seu Troinha. Valeu, seu Joaquim, mas vamos embora, vamos ajudar a fechar. Só mais uma coisinha que eu tava esquecendo. Um minuto de barulho por uma vida. E
vocês? Vocês discutiam por causa disso? Não. Ligavam todo dia. Ela só faltava derrubar a casa. E não era assim, Carolina, não era assim. Eram só discussões. Desce daí, ô Teco-Teco! Teco-Teco! Eu já não mandei tu descer daí, ô gato miserável! Olha as teias, Teco-Teco! Tá quebrando tudo! Que foi, hein, minha filha? Nunca viu tirar gato do telhado, não? Filha de uma puta que o pariu! Eu sabia! Era só baixar o preço da pica que todo mundo ia aparecer, né? Atenção! Ação! Quatro. Vai chegar no quatro também. Vai. Saraiva também, hein? Vai.